Olá galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos dar uma continuidade aqui à nossa aula, né? Tô tentando inovar aqui, trouxe uma câmera, consegui fazer uma mágica aqui, né? Ainda estamos com alguns problemas técnicos, mas eu tô tentando dar uma melhorada para que a aula fique melhor para vocês, tá bom? Então essa é a nossa aula 5, a questão da parte 2, tá? Ali a nossa parte 1, agora dando continuidade, né? Então aqui ó, aula 5, parte 2, entradas e bandeiras. Vamos entender o que foi esse processo todo, tá bom? Primeiramente, a gente tem que entender que essas entradas e bandeiras, as duas, ajudaram muito no processo de povoamento do interior. Lembra que a aula passada também, a gente estava trabalhando com economias subsidiárias, que possibilitaram a interiorização da colonização. Aqui o povoamento do interior também vai acontecer graças a essas entradas e essas bandeiras. Tá? O que são entradas? Ó, elas são expedições de caráter oficial, vocês podem acompanhar comigo aqui no mouse, financiadas e autorizadas pela coroa. Tá? Então são expedições que tem um objetivo aí, só que elas são oficiais. A gente consegue olhar aqui no mapa, ó, que elas estão aqui, ó, nessas setas rosa, escuro, roxo, não sei. E elas são então essas expedições oficiais. A coroa, as autoridades portuguesas financiavam todas essas entradas no interior do nosso querido país, do nosso continente, com esse objetivo aí de mapear essas regiões, de encontrar recursos também, de lidar com os grupos indígenas também, por que não, né? Já as bandeiras, que é o nosso ponto principal da aula de hoje, elas são diferentes. Por quê? Essas bandeiras, elas são expedições particulares de aventureiros. Elas não são oficiais do governo, certo? Quem são? Os bandeirantes, aqueles nossos queridos paulistas, eles promoveram essas bandeiras. Então, todas particulares desses aventureiros. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo por causa da decadência dessa região que está ligada ao ciclo do açúcar. Nós já falamos da decadência por causa do açúcar. E isso vai afetar essa nossa região também, né? Lembra que São Vicente foi uma das duas capitanias que a gente comentou que deu certo. Porém, depois de toda a crise do açúcar, aquela questão de invasão holandesa e tudo mais, essa região acaba sofrendo muito com isso. Então esses aventureiros vão buscar novas fontes de renda, novas maneiras de sobreviver. Então tá aqui, ó, quem são esses bandeirantes? São mestiços, pobres, buscando atividades para sobreviver. Quais atividades? Mineração, por exemplo, vai ser muito importante. O apresamento de indígenas, que nada mais é ir capturar os indígenas e torná-los escravos. Tá? Por quê? Porque a invasão holandesa, a gente precisa lembrar, os holandeses não invadiram só o Brasil, também invadiram diversas colônias dos portugueses lá na África. E isso dificultou a vinda de escravos para o Brasil. Faltando mão de obra, aí a gente começa de novo, né, a escravizar o coitado, o pobre do indígena, não é mesmo? E isso também causa um problema entre os bandeirantes e os jesuítas, que eu já comentei para vocês também. Que para os bandeirantes é mais interessante escravizar o indígena que está sendo catequizado, que está ali fazendo parte da missão, porque ele já sabe o idioma, ele já trabalha, ele já segue a religião. Então esses conflitos vão acontecer entre os bandeirantes e os jesuítas também. Coloquei aqui para vocês, né, citei aí os bandeirantes mais famosos, mais importantes, por exemplo, o Raposo Tavares, que trabalhava buscando drogas do sertão. A gente vê aqui toda essa nossa região norte do país, essas bandeiras acontecendo para ele buscar essas drogas do sertão, que são recursos muito importantes. Fernão Dias, por exemplo, buscando ouro, mas infelizmente não achou, muito para ele, né? Bartolomeu Bueno e o Borba Gato encontraram ouro também, e a gente pode seguir aqui, ó, na linhazinha amarela pelo nosso mapa, e nós percebemos essas rotas todas das bandeiras em busca de ouro. Sertanismo de contrato também é uma forma que acontecia, muito importante. Elas eram financiadas, ó, por pecuaristas, senhores de engenho e autoridades. Qual que é o objetivo dessas? Principalmente, ó, combater as resistências indígenas e africanos fugitivos. Então, pega aqui elas comigo, ó, são as verdinhas, ó, acontecendo aqui por todo o país também. Então, quando era necessário lidar com algum grupo de indígenas, uma tribo que estava se revoltando, que era muito agressiva, sertanismo de contrato. Fugiam muitos escravos ou tinha que destruir algum quilombo, sertanismo de contrato. Principalmente o quilombo dos Palmares, aqui, ó, aqui em 1694, o Domingos Jorge Velho vai lá e acaba com esse nosso querido quilombo dos Palmares. Temos também as monções, que são expedições que transportavam os alimentos, né, ligados aí à pecuária. E aí é o que a gente já comentou também nessa questão do tropeirismo, né, de viajar e levar as mercadorias de uma região para outra, que é muito importante também. Qual é o resultado disso, se a gente for pensar em relação ao bandeirante? São dois pontos de vista, né? A gente pode dizer que são os vilões, porque eles exterminaram os grupos indígenas, exterminaram os quilombos, os africanos escravos fugitivos. Então, nesse ponto de vista, eles são bem ruins. Só que se nós formos observar também que eles são grandes desbravadores. Então fica com essa ideia de que eles são vilões e eles são também heróis. Mas o mais correto da gente pensar é que eles eram sobreviventes. Então, naquela época, naquele momento, eles precisavam encontrar uma forma de sobreviver e foi o que eles fizeram. Certo?
E a União Ibérica, ela tem um impacto muito grande nesse sentido todo dessas bandeiras e dessas entradas. Por quê? A gente vai ter esse povoamento do interior acontecendo por causa do Tratado de Tordesilhas vai ser desrespeitado. Estão acompanhando aqui no nosso próximo mapa? Essa linha laranja aqui, ela representa o nosso Tratado de Tordesilhas, 1494. Segundo ele, só essa região aqui, ó, que vocês estão acompanhando comigo no mouse, é que seria do Brasil. Só que em 1750 a gente vai ter o Tratado de Madrid. E olha o quanto aumentou o território do Brasil. Por quê? Por causa da União Ibérica. Então, quando do momento da União Ibérica, que tudo aqui na América do Sul pertencia, basicamente, né, tirando algumas exceções, à Espanha, porque Portugal pertencia à Espanha, e o Brasil também, eles passaram a desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Então, isso ajudou nesse sentido para nós. As bandeiras, obviamente, muito importantes nesse processo todo, a própria pecuária que eu falei para vocês que ajuda a interiorizar isso, porque você sai das regiões litorâneas, e as missões jesuíticas, né? Os jesuítas precisavam ir até os grupos indígenas para poder catequizá-los, então está interiorizando também, está povoando esse interior e é muito importante. Com a fim da União Ibérica, a gente vai ter a criação do Conselho Ultramarino, que demonstra a importância do Brasil para Portugal. Então, depois da União Ibérica, Portugal quebradíssimo, o Brasil passa a ser a coisa mais preciosa que Portugal tem. Então cria esse Conselho Ultramarino para impedir qualquer outro tipo de invasão e assegurar essa colonização e também conseguir, daí, a partir disso, né, explorar os seus recursos para enriquecer o máximo possível. Tá? E chega uma parte aqui de tratados. Basicamente falar de alguns tratados aqui. Não precisa lembrar exatamente o nome deles e nem o ano, né? Porque são coisas bem pontuais, assim, mas que servem para a gente entender esse processo de construção de todo esse território brasileiro aqui, ó. Entender como que isso aqui tudo passa a nos pertencer, vamos dizer assim, tá bom? Então, começando aqui, ó, a gente tem a Colônia de Sacramento em 1680, pertencendo a Portugal. Vocês conseguem perceber ali, ó, que ela está em território que não pertencia a Portugal. E os Sete Povos das Missões, que pertencia à Espanha, porém em território de Portugal. Isso já gera um problema. Cada um está tendo ali uma colonização dentro do território do outro. Como é que a gente vai resolver isso? Então vão surgir dois tratados, o de Lisboa e o de Utrecht. O que eles vão definir? A manutenção de Sacramento aqui como sendo de Portugal. Conseguiu Portugal, com o apoio da Inglaterra, assegurar aquele território, só que cercado dos espanhóis. Os espanhóis causando confusões. Aí o de Madrid, de 1750, resolve. Nesse sentido, Sacramento vai para a Espanha, Sete Povos da Missão para Portugal. Isso é bom. Só que vai acontecer aqui uma guerra guaranítica. Os jesuítas vão se utilizar dos guaranis para conseguir lutar. Porque com essa transferência de território de um para o outro, as missões eram afetadas. Tem até um filme bem bacana para vocês assistirem que chama A Missão. Ele demonstra toda essa questão desses tratados e dos jesuítas tentando catequizar os indígenas no meio dessa bagunça toda. Enquanto um governo quer explorar e escravizar o indígena, enquanto o outro está protegendo as missões. Assistam também. Aí nós temos o Tratado de Santo Ildefonso, que está relacionado à Guerra dos 7 Anos, a guerra entre Inglaterra e França, onde Portugal e Espanha, cada um vai estar associado a um dos lados também, e dessa forma a Espanha acaba tomando, aí, de novo, Sete Povos das Missões, acaba ficando com essas duas regiões que a gente está comentando, e também um pedaço ali de Santa Catarina. E aí o Tratado de Badajoz de 1801, a gente vai ter a retomada do Tratado de Madrid. Então a gente volta para essa questão de dividir do jeito que o mapinha está mostrando aqui pra gente. Sete Povos das Missões pertencendo a Portugal e Sacramento pertencendo à Espanha. Tá bom? Então uma aulinha rapidinho aqui, vamos ver. Vai dar 9 minutinhos de aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha melhorado a qualidade. Ainda vou trabalhar um pouco mais nisso, porque a qualidade fica cada vez melhor para vocês. Espero que vocês entendam. E qualquer dúvida, joga aí para mim, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.